Olá, Patrícia, Olá, irmã da Elsa, irmã da Elsa, tia e madrinha da da Andreia. Andreia. O peso da vossa história já é grande. Como é que é a vossa relação? É muito mais leve, certamente. Ah, eu. A minha relação com a minha irmã nem sempre foi igual. Nem sempre foi igual. Eu, quando nasci, ela tinha 10 anos. Quando ela casou, eu tinha 9 anos. E eu não tinha uma irmã. Tinha a segunda mãe, mais severa que a primeira. Está certo? Era uma mãe assim, que exigia de mim, não olhava para mim como uma criança, queria que eu fosse desenrascada. Uh, Pronto, e eu A hoje. imagem dela. A imagem dela, Nada lhe move porque. nas mãos. Pronto, exato. Mas eu era uma criança e achava a minha irmã muito autoritária, no sentido que ela é que mandava fazer as coisas e eu tinha que fazer a limpeza e eu tinha que fazer lá tudo, porque ela gostava que eu soubesse essas coisas e está tudo bem, hoje percebo porquê. Pronto. No fim de eu casar, sim, ganhei uma irmã. Deixou de ser uma mãe para ser uma irmã. E depois, quando tive os meus filhos, além de irmã, passou a ser uma amiga. Isso é bom, É muito bom. é muito bom. Hoje percebe a exigência e agradece-lhe a exigência ou achava que, ok, eu percebo, mas se Ai, calhar não é preciso tanto? não era preciso tanto, eu era uma criança, lá está, eu ainda queria brincar às bonecas e ela queria que eu fizesse coisas maiorzinhas. Não é que ela não me desse Espaço para isso? espaço para isso. Mas ela sempre, ela, por exemplo, levantava cedo para fazer a limpeza. Eu preferia estar até ao meio-dia na cama e depois então fazia a limpeza. E ela não percebia porque é que eu não me levantava cedo e despachava aquilo tudo. E a minha mãe só dizia: não, deixa de estar a tua irmã, ela no final do dia tem a limpeza feita, cada pessoa somos diferentes. Nesse aspecto, somos tão diferentes, somos tão iguais e somos tão diferentes. É na diferença que também está o amor, não é? É, Como é que era essa irmã? Já percebemos que era exigente e mais. O que é que ela era tinha mais? muito mimalha também, no sentido que eu sempre fui muito mimoca, sou o caco do mimo de todos, tirando a fase que depois a Andreia veio e estragou-me o peleiro. Mas pronto, isso é outro côté, é outra parte. Mas eu já nasci fora de. Já não era para ter vindo. E depois Tem passava. mais irmãos? Ou são só os dois? Não, éramos para ter um irmão no meio, em que não vingou, faleceu ainda já com muita gestação, e foi dito à minha mãe que não ia ser capaz de ter mais filhos. Por isso, passado. Ai não! Não, Afinal! afinal veio uma irmã. E ela, por gostar, talvez. A exigência dela não é que ela não gostasse de mim, claro que estava, eu era a piolha dela, mas era o facto de que ela não, ela queria que eu fosse melhor, que eu fosse mais, que eu fosse mais, né? Que eu fosse Tudo. tudo. Mas nessa relação de irmãs, há um dia que não é bonito. Ai, também tivemos. Nós temos, somos, lá está, somos muito diferentes. E houve uma altura em que eu, se não concordava com o que era, não concordo com tudo das ideias da minha irmã. Ponto. Não quer dizer que a vá matar por causa disso. Mas havia alturas que não vale a pena fazermos frente. Temos que deixar O barco andar. o barco andar. E sim, houve uma altura talvez que não fôssemos tão. Talvez no fim de eu casar e perceber, agora já sou eu, já mando na minha casa, agora não preciso. Não quer Agora não vem cá. ela mandar Não vem, bitates. não preciso de ninguém a mandar nas minhas coisas. Talvez aí aquela parte minha de rebelde tenha havido um bocadinho, hum, até depois perceber que não faz lógica nenhuma, a gente precisamos todos uns dos outros e somos muito mais felizes juntos.
É tudo mais fácil quando somos juntos. Quando é a família é mesmo isso, não precisamos lá estar sempre, mas temos lá sempre. Não é preciso lá estar todos os dias, mas é preciso lá estar nos dias em que é preciso. É isso. Nos dias de sempre. E, e eu já precisei também muito dela. Eu preciso todos os dias. Todos E os esses dias. dias que precisou dela Sempre. foram duros. Ela sempre esteve lá. Sem eu pedir. Sempre. Há um momento em que sabemos um diagnóstico. Vai-nos tirar o tapete. É, porque até aí era eu que estava no hospital. Também já conhecemos, já ouvimos. Nunca foi, a minha irmã nunca esteve doente. Não, eu sim, eu era a Maria das Dores. Mas não só outra vez a mesma expressão. Sempre fui a Maria das Dores, sempre fui parar ao hospital e sempre que estou doente não é por uma dorzinha. Essas eu aguento-as bem. É quando estou doente, eu passo dias no hospital. Não tenho outra hipótese. E então era aí que a minha irmã entrava. Não era preciso eu dizer nada, que ela tinha tudo organizado. Ela abria uma loja, ela tomava conta dos meus filhos, eu sei lá, ia ao hospital. Mas ainda foram umas poucas vezes, porque lá está, eu é que era a Maria das doenças. Ela ensinou-te as lidas de casa. Sabias Sim. que a tua casa estava bem entregue. Sempre. 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 E eu, de alguma forma, sabia que a parte de alguma doença mais dura teria que vir, mas nunca pensava que era nela. Pensava que eras tu. Eu. Que era Tinha que ser eu. Porquê? Porque sou Maria das Dores. Porque já fui operada com 17 anos ao peito. Tenho nódulos. E ela sempre foi a forte. Ficaram nas voltas. Pois. Exatamente. Como é que se recebe esse diagnóstico que se achava que mais cedo ou mais tarde seria nosso e afinal não é? Naquele primeiro para o nosso momento, pilar, para o nosso quando ela me disse que tinha diagnóstico de câncer da mama, eu apenas disse: é só um diagnóstico, ok, vai ser duro, mas nós estamos cá, vamos conseguir ultrapassar isso tudo. Porque eu podia não conseguir fazer a parte dos médicos, que não consigo, mas o resto eu ia conseguir. que ela fez quando esteve no hospital. Sempre. Exatamente. E eu, de alguma forma, tinha que retribuir. Lembras-te do momento em que ela te disse? Lembro. Uma segunda-feira de manhã, ainda estava eu para ir para o trabalho e ela liga-me: preciso falar contigo. Estás aonde? E eu: estou em casa. Ainda não tinha eu sido para o trabalho. E eu pensei: não me vens dar Novidade nenhuma. não me vens dar Não há nada de nenhum bom. bombom. E eu já sabia que ela não andava muito bem, porque já andava muito queixosa. Eu até já lhe tinha feito um ultimato: ou tu vais ao médico, ou tu vais ao médico, ou se não fores, eu levo-te. Tu andas com dores, tu não estás bem, uma coisa se está a passar. E lembro-me perfeitamente, foi aqui em casa que ela veio ter comigo e eu apenas lhe disse: vai que tudo correr bem, tu és forte, vai que tudo correr bem. Mas depois há uma sobrinha, afilhada, filha da Elsa, que é preciso contar. Onde a relação não estava nas Não melhores estava, naquela vias. altura não. Lá está, também ela tinha o direito de estar na idade da rebeldia. Também já tinha estado. Eu também já tinha estado. Eu acho que todos merecemos ter esse momento de rebeldia, a idade de que nós é que agora mandamos na nossa casa, nós é que temos o poder de decisão. E a Andreia, nessa altura, estava nessa fase.
E eu disse, mana, deixa a tua filha precisar, ela tem esse direito de estar nessa fase. Mas depois, quando houve o diagnóstico, eu disse à minha irmã, olha, eu estou cá para ti, eu faço a minha parte, não te vai faltar nada, independentemente de teres apoio ou não da tua filha, isso não está em questão, mas eu acho que ela merece saber. Mas ela está na vida dela, mas ela merece saber. E então eu fui com a minha irmã aos Bombeiros Caixarias. Na altura a Andreia estava a fazer aquela semana mais intensiva de trabalho e nós fomos lá e dissemos, pronto, eu disse, para tentar também ajudar, é uma parte difícil de dizer, né? E pronto, e a partir daí a Andreia fez um clique Então ligou. e mudou. Pronto. E mudou. Como é que se conta? Um diagnóstico não é nosso. Tem que se dizer, não é? Tem que se dizer. Por muito que a gente queira proteger, temos que dizer. E é duro. Mas a Andreia não é minha, Mas é como minha. sócio. Eu só não a pari, como eu costumo dizer. E toda a vida eu tentei protegê-los à minha maneira. E daí eu também, quando percebi que ia ser duro, quando foi-me dito que ia ser duro, eu ia tomar conta da minha irmã, sim, mas tinha Não que queria ser fazer eu. sozinha. Não, tinha que ser eu a fazê-lo, porque eu não. Eu queria proteger a Andreia nesse sentido. Ela tinha começado uma vida nova, estava na casinha dela, tinha um namorado e não queria esse fardo, porque é duro. É duro. Eu sabia que ia ser duro. E então, para tentar protegê-la também um bocadinho. Achou que esse diagnóstico ia ser tão duro e que. Não, quando foi a primeira parte, não. Mas achou que ela saber dessa notícia ia fazer com que ela, de certa forma, abrisse os olhos para o que estava a acontecer e para o que estava a fazer? Podia mudar, porque nós sempre fomos família. Fomos criados em família, fomos criados para sermos juntos e sempre tivemos essa parte. Mas eu sabia que ela estava numa fase em que já lá tinha estado e sabia perfeitamente que não podia não ser assim, mas por acaso foi. Por acaso foi rápida a mudança da Andreia na altura. Ela começou-se a puxar rapidamente, pronto. Acho que ela naquele momento pensou, não vou me aproximar, vou apoiar, E ela fez presente, sim. Essa bomba caiu cá em casa. Tentaste que não fosse uma bomba também para a Andreia? Principalmente que não fosse uma bomba. Houve uma preparação para lhe dizer? Ou é preciso ir e vamos? Tem que ser feito. Não se pensa no como é que se vai ser? Não, tem que ser dito, tem que ser feito, vai doer, mas assim como a minha irmã, nós somos muito diretas. Essa parte nós somos iguais. O que tem que ser dito, custa o que custar. Se dói, a gente sabe que dói, mas tem que ser feito. Mas o que tem que ser feito, o que tem que ser tem muita força. Como é que tem sido acompanhar a Elsa nesta batalha, nestes dias duros? É duro. É muito duro vê-la sofrer, principalmente. Trocava de lugar? Não é que eu trocasse de lugar. As coisas calham-nos. Ou seja, o meu lugar é este. Sim, sim. O meu lugar é este. É o facto de acompanhar. Fez-me aprender muita coisa, sentir muita coisa, ganhar força.
No dia que eu tive que a tirar do carro, quando ela partiu o braço, eu pedi-lhe desculpa. Não, não. Eu olhei quando estacionei o meu carro e o polícia fez assim, como quem diz, vem com calma. E eu pensei, Patrícia, quando fazes o que a tua irmã faria, porque eu sou chorona, sou mimocas, sou frágil. E a minha irmã sempre foi a força. Fez-lhe a vontade. Conseguiu fazer aquilo que ela faria. Ou seja, naquele momento, foi a primeira vez que eu tenho muita noção disso. Eu disse, respira fundo, Patrícia, o que é que a tua irmã neste momento faria? E eu fiz. Mana, tens que sair do carro. E ela disse, eu não consigo. Os bombeiros não conseguiam tirá-la. Não conseguiam. Não. Ela estava com tanta dor, que os bombeiros não conseguiam mexê-lo. E eu pensei, não. Ela, se fosse preciso tirar, se ela precisasse me tirar, ela tirava-me. E eu agarrei na minha irmã e tirei-a. Fiz-lhe doer. Sei que eu fiz, mas nem foi... Eu nem hesitei, porque o facto da gente... Se eu agarrasse e estivesse ali a hesitar, era pior. Então eu fiz o que ela me faria. Tem que ser feito, tem que ser feito. Talvez... Não sei se alguma vez lhe pedi desculpa. Realmente não sei se alguma vez lhe pedi desculpa. Ela disse que sim, por isso é que eu estava a perguntar. Antes de... Desculpa, mas tens que sair daí. Acho que foi um bocadinho aí. Acho que não foi após eu perceber. E sim, eu fiz-lhe muita dor, mas eu acho que devo ter-lhe dito desculpa, mas tens que sair. Não podes ficar aí. Tens que ir para o hospital. E depois disso? Porque esse dia se calhar não foi mais duro. Não. Ela calhou com... Naquele dia foi-nos dito que a doutora ficou em choque e pediu muita desculpa por não ser capaz de fazer nada. Não estava ao alcance dela. E que nos tinha que encaminhar para quem tivesse uma solução. Então, na altura, dissemos que já estava a ser acompanhada em Coimbra, por causa do peito, que ainda só tinha feito apenas uma biópsia, e a doutora falou com eles. E eles mandaram assim, ok, a gente vai recolher esse processo e vamos tentar perceber o que é que nós vamos fazer. Tivemos a sorte de ser um médico, que eu costumo dizer, aqueles médicos loucos, que tem que ter uma pancada muito grande. E calhou-nos a sorte dele, passado 2 meses dela estar com o braço partido e a sofrer horrores que eu não desejo a ninguém. Eu tinha aqui em casa, eu sei o que ela passou. Mas aquele médico perguntou, tu queres viver? Tu queres? E a minha irmã disse que sim. Sem hesitar. Sem hesitar. E o médico disse, pronto, eu não posso dar muitos anos de vida, mas posso tentar dar-te alguma qualidade de vida. E depois, quando ele viu realmente tudo, e ele chamou-me à parte e disse o que tinha para dizer. Não me escondeu nada. E sim, esse talvez fosse o dia mais duro. Porque aí percebi bem o que é a realidade. Mas a única coisa que eu pedi foi, já que não havia, há esperança, mas não há nada a fazer. Não há nada a fazer. A única coisa que eu pedi ao doutor era que ele tirasse as dores. E eu disse, porque o resto eu faço tudo. Eu faço tudo, mas eu a tirar as dores eu não os consigo. E o doutor disse, isso a gente temos cá.
mas tu sabes que ao tirar-lhe as dores com medicação forte, vamos estar a estragar Outras coisas? outras coisas, outros órgãos, outras coisas essenciais. E eu disse na altura, e eu sou tão egoísta nesse aspecto, que é, eu prefiro ter dinheiro marcado 10 anos bem do que 10 anos mal. Acho que Eu não é gosto egoísta, pelo tanto menos é o que dela, ela eu quer. gosto tanto, tanto dela, que não a consigo sofrer. E custa-me tanto vê-la sofrer. Ela já nos disse que estar cá a sofrer, não. E eu não quero que ela volte a sofrer o que ela já sofreu. Como é que se lida com isso? É Que uma sentimentos é que tem? impotência. É uma impotência. Eu posso levar, fazê-lo tudo. Eu posso voltar a ter que ajudá-la a fazer tudo, tudo, que eu já tive que fazer tudo. E volto a fazer as vezes que for necessário. Mas vê-la a sofrer como eu já vi, não. Tem a noção que é o pilar dela? Foi ela que nos disse, não fomos buscar a lado nenhum. Ah, é, porque ela também tem noção que ela também é muito o meu pilar. Nós somos todos pilares uns dos outros e precisamos todos uns dos outros. E isso foi-nos ensinado desde pequeninas, talvez com a nossa educação. Os nossos pais também sempre nos mimaram muito. Sou muito, graças a Deus, ter os pais que tenho, a irmã que tenho. E isso é muito importante. A gente sabemos bem o que somos uma para a outra e não é preciso estarmos sempre a dizer uma à outra, porque a gente sabe, a gente sente. O que é que a ajuda a continuar a sorrir todos os dias quando olha para a sua irmã? Como é que eu vou desistir se ela não desiste? Não há espaço para isso, não é? Não há espaço. Ok. Também tem, ela é muito forte, mas também costumo dizer à minha mãe, mamãe, deixa a mana estar, também ela precisa ter os dias dela, ela também precisa de chorar, ela não pode ser forte todos os dias. Eu também tenho os meus dias menos bons, e os dias menos bons é quando a gente, eu percebo que aquilo que o doutor naquele dia me disse mais ou menos o que ia acontecer, e quando eu vejo as coisas a acontecerem, eu aí perco um bocadinho a força, porque eu vejo as coisas a acontecerem. Eu não queria que essas coisas que me foram ditas inicialmente significa que realmente as coisas estão a acontecer. E o doutor não se enganou muito, ou nada. E vejo as coisas a aproximarem-se e isso deixa-me durante um dia, fico assim mesmo perdida no mundo. Mas depois, É preciso, tem noção, consegue arranjar espaço para cuidar de si, para cuidar dela. tenho que admitir que houve durante alguns meses que o foco era tomar conta dela. Depois comecei a perceber que também precisava de cuidar de mim. Como é que percebeu? Ela já estava mais, ou seja, já tinha sido operada, já estava mais independente, já não precisava de mim para tudo. E eu percebi-me que talvez tivesse que começar a olhar também para os meus cá de casa. E foi através também de algumas coisas que ela me foi me transmitindo, porque ela própria foi quando ela começou a dizer: eu acho que posso ir para a casa da mãe, eu acho que já não preciso estar aqui em tua casa. E eu pensei, então, mas será que eu estou a fazer alguma coisa de errado? Eu acho que ela percebeu-se primeiro do que eu propriamente, ou seja, ela sentiu necessidade de sair para que eu conseguisse voltar a ser mãe, a ser esposa e não ser só irmã. Não que alguma vez os meus filhos e o meu marido nunca me disse: perdeste isto,
tu não foste ali, ou isto, nada, nada. Eu também sei que não faltou nada aos meus filhos, porque o meu marido esteve sempre presente. Mas depois, talvez, quando a minha irmã decidiu em agora já estou capaz de ir para o meu cantinho e tu ficas na tua casa, quando fiquei com aquele vazio daquela tarefa, percebi que talvez também fosse então a altura de eu também cuidar de mim. No sentido de cuidar psicologicamente e fisicamente, no sentido que, bem, agora já posso tomar um bocadinho de conta de mim, já posso olhar para mim, para o espelho. Foi isso que aprendeu sobre si? Aprendi que tenho muita força. Não sabia. Não. Voltou a ir ao hospital? Eu fiquei doente, não. Será? Não sei. Porque não posso ficar doente. Uma vez eu fui à doutora, porque a doutora chamou-me e disse-me: Patrícia, eu preciso de fazer exames, eu preciso saber o que é que está a passar contigo, tu já não vens aqui há muito tempo e tu sabes que és uma bomba. E preciso que... Ok, doutora. A doutora mandou-me fazer exames, eu fui fazê-los, porque eu fazia as minhas ecografias anualmente, porque tenho, lá está, como eu já disse, tenho exposição para muitas coisas. E durante 2 anos eu não simplesmente desliguei dessas preocupações. E a doutora arranjou-me umas poucas doenças. As doenças estavam cá todas. Eu é que não ligava para nenhuma. E eu disse: doutora, está proibida de me falar mais alguma doença. Eu sei que tenho doença no estômago, eu sei que tenho uma coisa no estômago, eu sei que tenho uma coisa nos intestinos, eu sei que tenho uma coisa na... E eu disse: chega, não quero saber nada disso. De me arranjar doenças. Eu não posso estar doente, eu não quero estar doente. E a médica, eu acho que ela, coitada, ela própria sabia que eu não podia estar doente. Porque não é a minha irmã, é os meus pais, é os meus filhos, é muita coisa. Sabia que era o pilar dela? Ou sabia, mas saber que ela sabe... Não era, a minha irmã não precisava... Nunca na minha vida iria pensar que a minha irmã iria precisar de mim como pilar. A minha irmã era aquilo que eu queria ser quando fosse grande. Não era porque ela era forte, é determinada, se pensa, faz, não precisa. Ela, nunca nos meus pensamentos ela iria precisar da bodelha. Como é que ia pensar nisso agora? É isso que depende. Vale a pena a gente. Nós precisamos todos uns dos outros. Está mais que visto. Por muito forte, fracos que a gente sejamos, quando somos juntos é tudo muito mais fácil. Foi isso que ela mencionou? Foi. Tem vivido certamente momentos muito felizes no meio de todo este... Tão bons. Quer saber? Todos. Aproveitar tudo. Tudo. Até então não tinha aproveitado. Aproveitávamos, mas muito também. Boas memórias. Tanto. Não. Agora é tudo muito mais intenso. Agora é tudo mais brando, mais calmo, mas muito mais intenso. É aproveitar todos os pormenorzinhos. Fiz a mesma pergunta à Andreia. Há mais Andreias, há mais Elsas, também há mais Patrícias. Há mais pilares de alguém. Acredito que sim. Que se diz essas pessoas. O que é que se diz a essas pessoas? Que é duro, que não é fácil, mas que tem que ser feito. E que temos que ser fortes e que temos que pensar que é a nossa missão, ou seja, é o nosso papel. Ainda há bocado estavas-me a perguntar se eu trocaria de lugar. Não, é este o meu lugar. É porque tem que ser assim.
fez-me perceber que, afinal de contas, sou forte, que tenho as minhas fraquezas, que sou, não deixo de ser a menina mimalha, mas que realmente tenho força, que sou capaz. Não sabia que era? Não. Foi preciso a doença da tua irmã para saberes isso? Mostrou que sou muito capaz. Mas às vezes eu penso e perguntam-me, mas porquê é que estás. Houve uma altura que me perguntaram, é daquelas perguntas estúpidas que nos fazem, mas porquê é que estás a fazer tudo isto? E a minha resposta é: eu faço porque se fosse ao contrário, ela ainda fazia melhor. Hum, é o mínimo. É o mínimo. Acho que é isso. Ela seria mais capaz, mas eu fui aprendendo que também sou capaz. Aprendeu mais sobre si do que sobre a doença? Ah, tanto. Se a Elsa pudesse levar uma mensagem gravada para ouvir mais tarde quando sentisse a vossa falta, o que é que dizia? Que me faz falta. Ela faz-me falta.